Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro. A igreja celebra a memória de São Jerônimo, presbítero, doutor da igreja, biblista, responsável pela tradução da Bíblia, do hebraico e do aramaico para o latim, do grego para o latim. São Jerônimo não conhecia hebraico. Quando o Papa Dámaso pediu que ele fizesse a tradução da Bíblia, já que as pessoas não mais conheciam hebraico ou grego, mas falavam latim como língua popular, São Jerônimo então foi para a Terra Santa, instalou-se numa gruta em Belém, e aí trabalhou durante anos, aprendeu hebraico e fez a tradução da Bíblia. Essa tradução é chamada de Vulgata. A palavra Vulgata significa a língua falada popularmente pela grande população. A língua, não podemos chamar de língua vulgar, mas de língua popular, a língua conhecida e falada por todos. É o dia da Bíblia. Comemoramos nesse dia o dia da Bíblia por causa de São Jerônimo. Ele disse aquela famosa frase: o desconhecimento das Escrituras é de fato ignorância, desconhecimento do próprio Jesus Cristo. O Papa Bento XVI, na Verbum Domini, nos ajudou muito a fazer a gradação nesta sinfonia da palavra. Nós começamos com a palavra no livro, na Sagrada Escritura, palavra inspirada na Bíblia Sagrada, mas na verdade nós queremos criar um relacionamento novo e especial com Cristo Jesus, aquele que é o Deus Palavra, a palavra encarnada em nossa história. Vamos então acompanhar o texto do Evangelho de hoje, e eu agradeço a sua companhia aqui no nosso canal do YouTube, Dom Paulo Jackson, por meio dos podcasts ou por meio da Rádio Maria. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículos 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, essa forma literária, ai, conhecida como invectiva, é muito comum na literatura profética. Ai de ti, ou ai de vós, é uma expressão típica que revela ameaça. Os profetas, em muitas ocasiões, utilizaram este ai como ameaça a alguém, a alguma nação, a algum grupo, mas ao mesmo tempo é um chamamento à conversão. Quando Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, primeiro, ele está denunciando
a dureza de coração presente nestas 3 cidades. Ao mesmo tempo, é uma manifestação da fé, da confiança na misericórdia de Deus, porque é um convite à conversão para essas 3 cidades. E quem são estas 3 cidades? Em Mateus capítulo 4, versículo 13, nós temos aquela informação que Jesus deixou o povoado de Nazaré e veio morar em Cafarnaum, que está na beira do Mar da Galileia. O que Jesus tinha em mente? Muito provavelmente, aproveitar a estrutura vinculada ao Mar da Galileia para aí desenvolver a sua missão, desenvolver o seu ministério público. Em torno do Mar da Galileia estão, por exemplo, Betsaida, Cafarnaum, Corazim, a região de Genezaré, a cidade de Magdala, a cidade de Tiberíades. Do outro lado está a região da Decápole, a cidade de Gerasa, a cidade de Gergesa, a cidade de Gadara, a região da Decápole, vinculada diretamente ao Império Romano. Numa palavra, Jesus, de certo modo, como aconteceu também com São Paulo, Jesus monta uma estratégia missionária. E Jesus morava em Cafarnaum. Ainda hoje, quando se visita a cidade de Cafarnaum, ali está escrito no portão: Cafarnaum, a cidade de Jesus. É assim que o Evangelho chama Cafarnaum, a cidade de Jesus. Pois bem, Jesus realizou muitos milagres em Cafarnaum. Pregou a palavra de Deus aí em torno do Mar da Galileia. Pertinho de Cafarnaum, aí estão, por exemplo, hoje, a Igreja das Bem-aventuranças, o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus proclamou as bem-aventuranças que estão no Evangelho de Mateus. Embaixo, nas planícies, aí estão os lugares que marcam as bem-aventuranças do Evangelho de Lucas. São, na verdade, bem-aventuranças ou o sermão da planície. Ali pertinho está Tábiga, com a igreja da multiplicação dos pães, a igreja do primado de Pedro, onde aconteceu a pesca milagrosa do final do Evangelho de João, com aqueles 7 apóstolos. Em Cafarnaum aconteceram pelo menos 3, 4 milagres. Jesus pregava com frequência na sinagoga de Cafarnaum, isto é, em torno do Mar da Galileia, em torno destas cidades Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Aí Jesus desenvolveu praticamente todo o seu ministério público. Jesus então faz uma reflexão. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em Corazim e Betsaida, os habitantes de Tiro e Sidônia teriam feito penitência, vestido cilício e tinham se sentado em cinzas. Aparecem então estas outras 2 cidades, Tiro e Sidônia. De onde são? São da Ciro-Fenícia. Estão na costa do Mediterrâneo. São cidades pagãs. Jesus esteve naquela região. Lá houve a cura da filha da cananeia. É a região típica da presença do profeta Elias e do profeta Eliseu. Lá estiveram. Mas não é o local forte onde Jesus desenvolveu o seu ministério público. Ele passou rapidamente por lá, mas não desenvolveu a sua pregação e os seus milagres na região de Tiro e Sidônia com profundidade. Jesus está dizendo
Tiro e Sidônia, cidades pagãs, de coração duro, teriam feito penitência, teriam se convertido diante da pregação e dos milagres de Jesus, e assim no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão um julgamento muito menos duro do que Corazim e Betsaida. Depois Lucas apresenta separadamente Cafarnaum, exatamente por causa da vinculação mais explícita de Jesus com Cafarnaum. Ai de ti, Cafarnaum! Kefar Nahum, a aldeia de Naum. Serás elogiada? De modo nenhum. Serás atirada no inferno. Isto é, o julgamento de Jesus em relação a Cafarnaum é duro. Comparado com Tiro e Sidônia, é um julgamento mais duro, porque Cafarnaum teve acesso à pregação do reino de Deus e, no entanto, não se converteu, não fez penitência, não mudou de vida. Vestir cilício e sentar-se em cinzas eram gestos tradicionais para alguém que estava fazendo penitência. Nem Cafarnaum, nem Corazim, nem Betsaida, nenhuma das três faz penitência diante da pregação e do exercício do ministério público de Jesus. Nós somos batizados, participamos de igreja, recebemos a Eucaristia, lemos a palavra de Deus, de algum modo conhecemos Jesus Cristo, mas talvez o nosso coração esteja duro, empedernido, endurecido, incapaz de fazer penitência, incapaz de mudar o nosso esquema de vida diante da pregação de Jesus e do modo como Jesus opera milagres. Jesus concluiu o texto com 3 frases lapidares. Essas 3 frases unem os seus discípulos, o próprio Jesus e o Pai. Parece muito com textos do Evangelho de João, por exemplo, João 15, a videira verdadeira. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos dessa videira. Jesus então utiliza esta mesma lógica. Os discípulos, ele como uma espécie de dobradiça e o Pai. Jesus diz: quem vos escuta, isto é, os discípulos que são escutados, na verdade, a população está escutando o próprio Cristo, porque os apóstolos são emissários, são enviados, são missionários do Cristo. Então, quem escuta os apóstolos de Jesus Cristo, escuta o próprio Cristo, porque os apóstolos participam da missão de Cristo. Quem vos rejeita, a Jesus rejeita. E quem rejeita Jesus, na verdade, rejeita o Pai. É bonito então perceber a vinculação entre os discípulos e o próprio Cristo. Os discípulos participam da mesma missão de Jesus. Quando pregam a palavra profundamente vinculada à mesma missão de Cristo, e Cristo está plenamente vinculado ao Pai. Quem acolhe Cristo, acolhe aquele que o enviou, o Pai. Quem rejeita Cristo, rejeita também aquele que o enviou, o Pai. Nesse dia nós somos então convidados a olhar para São Jerônimo e aumentar mais e mais o nosso amor pela Sagrada Escritura como palavra de Deus inspirada, mas não simplesmente para ficar buscando curiosidades na Sagrada Escritura. É para que por meio da palavra cheguemos à conversão verdadeira, mudemos de vida, acolhamos Cristo. A palavra, na verdade, é Cristo. Desconhecer a palavra é desconhecer o próprio Cristo. Assim, pela palavra, vivemos um processo bonito de conversão, aderimos plenamente a Cristo Jesus e nos tornamos testemunhas dele. Um grande abraço a você. A partir de amanhã,
iniciamos o mês de outubro, o mês missionário. Hoje concluímos o mês da Bíblia, amanhã começamos o mês missionário. Um grande abraço, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.